Portugal voltou aos níveis de pobreza e exclusão social de há 10 anos. Agora, como em 2004, uma em cada 5 pessoas é pobre e no total são 2 milhões de portugueses. Juan e Fernando são parte destes números e o rosto da pobreza em Portugal. São apenas 2 nomes de tantos que enchem esta Europa de pessoas sem um lar. É aqui, em Espanha ou na Grécia. São 2 rostos, 2 vidas que ficaram reféns de uma crise. Sou o Fernando, tenho perto de 70 anos e estou aqui porque preciso cá estar. Juan é cubano, está há 10 anos em Portugal. Eu sou Juan Alberto de Pino Cuenta, nasci em Guantánamo, na cidade humilde onde a maldade está proibida. Fernando, na idade em que a reforma deveria ser um conforto de uma vida, vive mais com um pouco de 100 euros garantidos por mês de uma pensão. Juan nem isso tem. Este é o lugar deles, o teto que lhes engana a existência e tenta fintar a crise. Aqui é frio e úmido, sente-se quase sempre um vento gélido, há ratos, o ruído é constante e até as ondas vindas do mar desassossegam a alma. Mas aqui existe aquilo a que chamam lar. Eu vivo com o ferro velho, a apanhar no lixo o que há de ferro velho. Quando vê um pescatezinho para fazer, faço o pescatezinho. Aos poucos foram trazendo mesas, cadeiras, sofás. Das vidas que ficaram para trás não restou praticamente nada, mas ainda assim há quem queira o pouco que eles têm. Um dia vino um ladrão, um capucho. Eu estava assim, eu mire. Olha, o dinheiro, com uma faca na mão. O dinheiro, que dinheiro? Estou estás aqui buscando dinheiro, um conde. Va por caralho, culpa a palavra. Va por lá a buscar dinheiro em outra parte. Me tirei em cima com um tubo. Eu tenho um tubo ali em cima. Não sei se vê. Não se vê. A ver. Ele fugiu? Fugiu, se puso los pelos en la cabeza y salió por lá. Em poucos anos, o que tínhamos por adquirido esfumou-se na realidade cruel dos dias da Troika. A austeridade tirou-nos a ilusão do conforto fácil que os créditos ainda mais fáceis iludiam. Veio o desemprego, a imigração e cada vez mais gente a viver nas ruas. Ironicamente, estamos em Oeiras, o segundo concelho com mais poder de compra do país, junto ao Estádio Nacional, onde o Tejo desagua à entrada de Lisboa. Todos os dias passam por aqui milhares de carros. É uma rotina para a maioria que neste vai e vem não se percebe de uma existência debaixo desta ponte. Aqui, a pouco mais de 1 metro do chão que pisamos, vivem 2 pessoas. Bom dia, temos então connosco hoje a Catarina. Olá Catarina, olá. Obrigada por teres vindo. Olá a todos, obrigada. Assistimos há pouco a uma grande reportagem chamada Um Lar Debaixo da Ponte. Então a nossa pergunta é como é que foi fazer esta reportagem, como é que surgiu esta iniciativa fantástica, a reportagem estava excelente, eu adorei. Eu vi em casa e adorei e tenho a certeza que muitos também viram e também gostaram muito, por isso conta-nos como é que foi, como é que surgiu e se gostaste, tenho a certeza que gostaste, mas como é que foi essa experiência para a tua vida? Olha, eu acho que foi sobretudo um olhar diferente. Eu vivo em Lisboa, como vocês sabem, e esta reportagem surgiu num dia de folga. Num dia de folga eu gosto muito de tirar fotografias, de fazer caminhadas. Estamos aqui, como vocês viram, ao lado do Estádio Nacional. É uma zona muito boa para fazer caminhadas, ao pé da praia. E eu, num dia comum, andava por ali, onde já passei tantas vezes, e desci pelo outro lado da ponte, porque há umas escadinhas que nos levam diretamente à praia, onde passam dezenas de pessoas todos os dias, porque muita gente vai fazer jogging, muita gente vai até à praia, muita gente vai ter aulas ali ao pé do estádio, quem anda na Faculdade de Motricidade Humana. E o que aconteceu foi que eu olhei para o lado e vi na altura aquele cenário que vocês viram. Portanto, vi sofás, vi uma mesa, vi cadeiras, vi umas camas e pensei, o que é isto? E estava lá na altura só o Juan, portanto só vi uma pessoa. E fiquei com aquilo na cabeça. Nunca mais deixei de pensar naquilo. Cheguei a casa, pensei naquilo, na altura
discuti aquilo com algumas pessoas, ia falando e pensei, eu não posso largar isto, eu tenho que descobrir o que é que está ali. Portanto, aqui a diferença, esta reportagem só surge porque decidi olhar para o lado e decidi não ignorar. Podia ter passado ali, olhava, como nós vemos na rua, pessoas sem abrigo, como nós vemos às vezes situações que até nos chamam a atenção, mas nós pensamos, é mais uma situação, e viramos as costas. E de facto isso não aconteceu. Quando eu cheguei à TVI, uma semana depois, falei com os meus editores e contei-lhes aquilo que tinha visto. Disse, eu gostava de lá ir, eu gostava de perceber o que é que tenho ali. E portanto, e fui. Fui eu, com o repórter de imagem que depois me acompanhou na reportagem toda, fomos sem câmara, obviamente, e quando chegamos só lá estava o Juan também. Falamos com ele, eu expliquei quem era, identifiquei-me, disse que era jornalista da TVI, que estive ali num dia de folga, portanto expliquei-lhe exatamente, com toda a honestidade, aquilo que vos estou a explicar agora. E ele disse que não tinha nada a esconder, ok, podíamos lá ir, a única coisa que ele precisava era de falar com o companheiro dele, com o colega, com um amigo, Fernando, que apareceu no início da reportagem, um senhor de 70 anos, que não estava naquele dia porque tinha conseguido um biscate, felizmente, para ganhar uns trocos extra, que os ajudam muito. E no dia a seguir voltamos lá novamente. Voltamos lá, estava o Fernando, falamos com eles e a reportagem surge daí. A ideia na altura não era de fazer logo uma grande reportagem, era perceber o que é que aquilo ia dar. E, portanto, ao longo de um mês, em dias aleatórios, consoante a nossa disponibilidade e a deles, nós fomos acompanhando a vida deles. E fomos percebendo a dimensão da história que estava ali. E todos os dias eu levava um murro no estômago, porque esta não é a história de dois sem-abrigo comum, como vocês veem, várias histórias, várias reportagens na televisão que falam sobre o sem-abrigo e a pobreza. Isto foi uma história diferente e uma história contada de forma diferente. Seria injusto para com eles e seria injusto para com os espectadores que nos veem em casa não passarmos a informação desta forma. Eu podia ter contado esta história, acompanhá-los uma manhã, uma tarde, uma noite, e estava feita a história. E em 3 minutos contava, há 2 desgraçadinhos que vivem debaixo de uma ponte. Não são desgraçadinhos, são 2 pessoas com uma dignidade fantástica, que o pouco que tinham, e vocês veem as condições em que eles vivem, que são quase nenhumas, são péssimas, são um mundo de terror para a maioria de nós, não é? Para nós que temos o conforto, temos uma casa, temos um quarto, temos calor, temos comida, eles não têm as coisas mais básicas como ter um frigorífico, como ter 4 paredes. E, portanto, eu descobri que estavam ali 2 pessoas que o pouco tinham partilhavam uma com a outra, eles partilham tudo, 2 pessoas de quem os vizinhos gostam imenso, e com quem se dão, 2 pessoas que, se vocês os virem na rua normalmente, não dizem que eles são sem abrigo. Portanto, eles interagem na sociedade, são respeitados pelos vizinhos, pelos amigos mais próximos, pelas pessoas do bairro, e todos os dias eu, ao perceber isto e a perceber, de facto, está aqui uma história com uma dimensão emocional incrível, e nós vamos ter que a contar desta forma. Aqui o propósito não era mostrar a vida dos sem-abrigo ou comparar os sem-abrigo ou explicar o que é que está por detrás da história destes 2 homens, porque é que eles foram lá parar. Aqui era mostrar como vivem 2 pessoas na rua. E não sei, quem é que daqui viu a reportagem completa? A reportagem tem meia hora? Ainda bastantes. Aos outros desafio a verem, têm que perder 28 minutos. Que é um tempo muito bem gasto e nada perdido, aliás. E, portanto, o nosso objetivo foi esse. Foi exatamente explicar às pessoas como é a vida destas 2 pessoas que nós decidimos não ignorar. E a diferença aqui está essa. Eu não sei se alguém aqui quer ir para jornalismo. É uma das coisas que eu aconselho, é conseguirmos olhar para o mundo de uma forma diferente. É conseguirmos captar aquilo que a maioria de nós não capta num primeiro instante. E é por trás destes pequenos pormenores que surgem as grandes histórias. Às vezes há uma ideia muito errada e muito preconcebida que nós fazemos as grandes reportagens ou no estrangeiro ou porque são temas muito mediáticos e aí é que estão as grandes reportagens. Errado. De uma história simples, de vida, de 2 pobres, surge uma grande reportagem que teve o impacto que teve no país. Portanto, eu, 1 hora depois da reportagem ter sido transmitida, foi transmitida no dia 16 de março, 1 hora depois, recebi uma mensagem, e obviamente vocês sabem como é que as redes sociais funcionam, tenho Facebook, as minhas mensagens estavam bloqueadas, porque a caixa de mensagens não conseguia receber mensagens, eu tinha 1200 mensagens por ler.
É uma coisa de pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Eu tinha dezenas de telefonemas, dezenas de mensagens, os mails da TVI foram invadidos, o site da TVI foi invadido por mensagens, eram chuvas de telefonemas, e nós percebemos que esta história foi contada, não foi um choradinho, não foi um choradinho de pobreza, foi uma história contada de uma forma muito digna, porque, aliás, eu queria transmitir a dignidade que se vive ali, e por isso é que eu acabo esta reportagem a dizer: a dignidade é um lugar estranho. Está onde nós menos esperamos. Ali há dignidade. Naquele sítio, com todas aquelas condicionantes, há muita dignidade. E, portanto, foi isso que emocionou o país. E comoveu-me a mim ver um país tão generoso, não só no feedback pelo nosso trabalho, pelo meu trabalho de repórter de imagem e do editor de imagem, mas, sobretudo, perceber que numa altura que nós vivemos de crise, em que estamos a passar esta situação tão complicada, como é que as pessoas conseguem ser tão generosas? E nos dias a seguir era uma romaria na ponte do Estádio do Jamor, porque eram sacos de roupa, de comida, de calçado, e as pessoas, de uma forma ou de outra, umas com mais, outras com menos, ajudaram estes homens. Eu posso-vos dizer que provavelmente estarão curiosos para saber o follow-up, não é, desta história. A Embaixada Cubana está a ajudar o Juan, já, neste momento, está a tratar-lhe do passaporte, está a tentar legalizá-lo e está a tentar levá-lo novamente a Cuba para que ele veja a família. E eles estão já à espera, em lista de espera, para conseguirem uma habitação social. Nós não fizemos disto uma mensagem, nós não dissemos na reportagem: ajudem estas pessoas. Como eu disse, o objetivo era apenas mostrar a vida das pessoas que vivem na rua. Mas, obviamente, não posso deixar de esconder que isto também é um jornalismo de causas. Nós temos muito pudor, hoje em dia os jornalistas têm muito pudor com o jornalismo de causa. É causa, vou ajudar. E sim, o jornalismo de causas não pode ser feito à toa. Mas, neste caso específico, é um jornalismo de causa, sim. Eu ajudei a mudar a vida destas pessoas e não há mais nada mais é gratificante do que isso, saber que o nosso trabalho, o meu, dos meus colegas, da TVI neste caso, nós conseguimos alterar algo na vida destes dois homens para melhor. E, portanto, neste tipo de situações há que admitir que é um jornalismo de causa e há que agarrá-lo com unhas e dentes. Nunca se esqueçam disso. Catarina, é um trabalho emocionante e tu notas que ficas emocionada. Bastante. Exato. E eu acredito que é um trabalho que requer uma visão totalmente diferente e tu tens essa visão. E a minha pergunta será: sei que este desejo de ser jornalista surgiu desde muito pequenina. Isso, talvez nos pudesses contar um bocadinho como é que surgiu essa visão fantástica e essa vontade de mudar alguma coisa, porque tu, pela reportagem que fizeste, acabaste por mudar um bocadinho muito da vida daquelas pessoas para melhor. Conseguiste mostrar... Desculpa-me só interromper, e não só a vida daquelas pessoas, eu acho que também foi um bocadinho a visão da sociedade em geral para este tipo de pessoas, para estas pessoas que, por uma circunstância ou outra, por um grande azar ou outro, ou não interessa, estão na rua. E penso que a sociedade olhou um bocadinho de forma diferente para estas pessoas. Não é o coitadinho que está ali que nós... É que é tão fácil nós ignorarmos. É muito mais fácil, é desconfortável, aquilo faz-nos confusão, olhamos para a rua, vemos as pessoas num cartão, mas ignorar é o mais fácil e passado 5 minutos já não nos lembramos. E eu acho que isto também ajudou um bocadinho a mudar essa perspectiva, desculpa. Eu diria que lançaste um alerta a Portugal. Eu diria mesmo que conseguiste que o país olhasse de maneira diferente, que com essa tua forma diferente de olhar, conseguiste pôr um país a olhar também de maneira diferente. A minha pergunta é, desde pequenina, porquê? Porquê jornalismo? Olha, eu sempre tive um fascínio muito grande pela rádio. Eu ouvia muita rádio, via televisão, claro, muito pequenina, mas a rádio... Eu estava em casa e às vezes ouvia a rádio e pensava, esta voz, quem é que será que está por trás disto? Como é que será a pessoa? Quem é? É velha? É novo? É alto? É baixo? Se calhar todos vocês já pensaram nisso. E quando tinha 7 anos, penso que foi 7 anos, mal sabia ler e escrever ainda. E fui convidada para participar num programa de rádio infantil. E a partir daí tudo se desenrolou. E portanto depois nunca mais deixei de estar ligada à rádio. Fui numa rádio aqui do Lamego,
e sempre que podia fazendo uns trabalhinhos, aqui, ali, umas locuções, ou publicidade, apresentava algumas notícias. Depois, entretanto, segui para a Universidade do Minho, entrei em Braga, eu estudei aqui até ao 12º ano, do 7º ao 12º, fui para Humanidades no 10º ano, entrei em Comunicação Social na Universidade do Minho, sempre que podia participava nos trabalhos da RUM, da Rádio Universitária do Minho, também tínhamos uma colaboração com o teatro, e fazíamos algumas coisas muito engraçadas e já arrojadas para a altura. A televisão surge um pouco por acaso. Um dos meus professores estava no 5º ano e seguia rádio e televisão. Também tive experiências em imprensa, gosto de escrever, mas tenho uma paixão pela rádio e pela televisão, pelo áudio e pelo visual, sobretudo a televisão. E agora já não me imagino sem trabalhar com o visual, porque de facto contarmos a história com a imagem é fabuloso. Mas a rádio está sempre lá e tem um cantinho especial. E portanto a televisão surge por acaso, como eu estava a dizer, porque no 5º ano, quando tinha que fazer as minhas opções de estágio, tive um professor que falou comigo, um professor que também é um jornalista conhecido, falou comigo e disse-me que eu devia tentar televisão e que via ali algo promissor na televisão, e eu pensei, ok, por que não? Não tenho experiência na televisão, por que não? Na altura a TVI, porque falava com colegas meus mais velhos, pedi algumas referências, e a TVI, conquanto isso fosse de bom ou mau, os estagiários não se limitavam a acompanhar, portanto, os repórteres e a fazerem o trabalho na redação. Acompanhavam durante algum tempo e depois saíam, eram entregues aos leões, saíam e começavam a trabalhar por eles. E eu pensei, é isto que eu quero. E quando cheguei ao estágio, tive assim um baque, porque percebi que de facto a universidade e a faculdade dá-nos todas, a faculdade e a escola secundária dá-nos todas as ferramentas, nós precisamos delas, porque é a partir delas que vamos conseguir fazer o resto, mas o trabalho só se aprende no terreno, só se aprende no terreno. É aí que nós vamos conseguir maturar aquilo que aprendemos e vamos conseguir concretizar. E foi assim, um bocadinho o percurso. Falamos em oportunidades, talvez. Foram surgindo na tua vida várias oportunidades e tu foste capaz de agarrá-las ou de considerá-las de certa forma. Disseste uma coisa que eu gostei muito, que foi: nunca me distraio da vida, ou pelo menos tento. Eu acho que isso se consegue ligar um bocadinho com as oportunidades. O facto de tu tentares não te distrair da tua vida e das oportunidades que te surgem, profissionais e tudo mais. Achas que é importante nós sermos capazes de ir para o terreno e aproveitar as oportunidades, saber aproveitá-las e saber usufruí-las de algum modo? Não, com certeza, com certeza. É assim, as oportunidades hoje em dia são cada vez menos, mas elas existem. O que acontece é que muitas vezes nós não estamos atentos a elas. E quando eu digo nunca me distraio da vida, é em tudo, não é só a nível profissional, é a nível profissional. Tento não me distrair, às vezes o tempo não me permite isso e nós andamos sempre numa correria, mas tento não me distrair, tento estar atenta. Aliás, esta reportagem foi um exemplo disso. Quando falas das oportunidades, eu dou-vos só um exemplo para que vocês percebam que nada é impossível. Eu estava a estagiar no Porto, na TVI do Porto, já há mais de um ano. Entretanto, por um acaso, surge uma viagem a Macau. Eu fui de férias a Macau. Pouca gente sabe disto, ter com os colegas meus que na altura estavam num curso de audiovisual e ganharam um prémio para gravar com um realizador chinês, que é o Wong Kar-wai, não sei se alguém aqui conhece, mas quando chegarem vão ver, têm uma surpresa, vão ter uma surpresa agradável, quando chegarem a casa vão à NetTV, ou aí nos vossos telemóveis, depois lá fora. E fui para Macau e comecei a perceber que, de facto, deparei-me com uma panóplia na área de órgãos de comunicação social que trabalhavam em português. Portanto, há 3 jornais, temos a Teledifusão de Macau, que tem a televisão e a rádio, que era a antiga RTP-RDP, como sabem, nós estivemos lá até 1999. É agora a Teledifusão de Macau. E na altura pensei, então, mas como é que eles vieram aqui parar? Como é que eles estão cá? Como é que eles surgiram? E fui perguntar. Um dia fui à Teledifusão de Macau, pedi para falar com o diretor, na altura foi o diretor da rádio que falou comigo, e deixei-lhe um currículo. E expliquei-lhe aquilo que fazia
e que gostava de conhecer novas culturas e novos mundos e que se algum dia tivesse uma oportunidade para me telefonarem, para baterem à minha porta. Claro que eu saí dali e achei, ok, isto é tudo muito bonito, deixei aqui o currículo e agora vou para Portugal outra vez e siga, vamos continuar o meu estágio e vamos ver até que ponto é que eu vou conseguir um lugar a trabalhar em Portugal. Já na altura o mercado de trabalho era muito difícil, na área do jornalismo. Uma semana antes de eu vir embora, eu estive lá um mês, tinha viagem de um mês, antes de eu ir embora recebo um telefonema do diretor da rádio, a dizer que, de facto, um dos colegas que lá trabalhava tinha recebido uma proposta para outro país e ia sair. E perguntou-me se eu estava disposta a arriscar. E tinha 24 horas para pensar. Ora, vocês, o que é que vocês pensam? Ora, se eu tenho 24 horas, vou olhar para aqui para o papel, vou pensar, eu estou a 20 e tal quilómetros, 1000 quilómetros de distância de Portugal, eu não conheço ninguém, os meus amigos, os 2 amigos que eu tenho cá vão-se embora, estou num mundo completamente diferente, uma cultura completamente diferente, uma língua da qual eu não entendo uma única palavra, e agora? E então pensei, ok, é melhor não pensar. E então decidi não dar as 24 horas e assinar o contrato. Depois foi mais complicado, foi quando liguei para casa, para Portugal, a dizer que ia ficar lá mais um tempo sem ser aquela semana. Mas correu muito bem e acabei por ficar lá 3 anos e meio. E quando eu digo não se distraiam da vida e das oportunidades, porque elas às vezes surgem assim, tudo bem, é preciso sorte, mas eu não tenho muita filosofia da sorte. Eu acho que a sorte dá trabalho. Esse é o meu lema, a sorte dá trabalho e às vezes há muito trabalho. Há muito trabalho por trás de tudo. É uma aprendizagem contínua. É, sem dúvida, todos os dias aprendo. É preciso também ser humilde. A humildade não é só, e não falo só no mercado de trabalho, falo em tudo. Nós temos que ser humildes. Nós temos para ensinar e vamos tendo para ensinar, mas temos muito mais para aprender. E todos os dias eu aprendo. Aprendo com quem sabe mais do que eu, com quem sabe o mesmo, com quem sabe menos um bocadinho. Eu aprendo com vocês, aprendo contigo, aprendo com todos. Temos que estar dispostos a aprender e saber encarar a aprendizagem de uma forma humilde, porque isso é muito importante. Falaste há pouco, quando estavas a falar na tua reportagem, de casos mediáticos. Saindo um bocadinho do contexto, como é que vês as relações entre a justiça e a imprensa? Olha, a área da justiça não é uma área em que eu trabalho muito. A minha área agora é mais sociedade e nunca foi uma área na qual eu trabalhasse muito. O que eu vejo agora e o que eu posso analisar é que se fala muito do segredo de justiça, não é? Há muito que se lhe diga, há muitos furos. A questão é, eu acho que o mais importante, e sobretudo como jornalista e nós jornalistas, é tentarmos fazer o nosso trabalho seguindo um código e seguindo uma ética. Se isso acontecer, e se houver essa honestidade, tanto do nosso lado como da área da justiça, as coisas correm bem. A informação é passada e bem passada, no lugar certo, na hora certa, como tem que ser. Já trabalhaste em várias áreas, já trabalhaste várias áreas, vários temas. Qual deles todos te despertou mais interesse e vontade de fazer mais coisas para a frente relacionadas com... Sim, olha, eu em Macau, eu falo da minha experiência em Macau, que foi da rádio, que foi fantástica, adorei trabalhar na rádio aqueles 3 anos e meio. Fui sobretudo repórter parlamentar, eu tive que estudar muito mesmo. O meu primeiro mês, basicamente, eu não saía de casa a estudar todo um sistema político que não é o nosso, não é? É um sistema político e de leis, e legislativo. O que acontece é que gostei muito da experiência e quando vou para Coimbra, como vocês sabem ou não, ficam a saber, é assim, no caso da TVI, da SIC e da RTP, portanto, nós temos Lisboa, que é a sede, e temos o Porto, onde há editorias. Há a editoria de sociedade, que é na qual onde eu estou agora, há a de política, desporto, economia e internacional. Nas delegações isso não acontece, porque somos muito pouquinhos. Nós cobríamos em Coimbra o distrito de Coimbra, Castelo Branco, Viseu, portanto nós fazemos Lamego também, Viseu, Aveiro e falta-me um, Guarda. E portanto éramos 3 equipas, portanto 3 jornalistas para cobrir isto todos os dias, somos muito poucos. O que é que isso acontece? É impossível haver editorias.
Portanto, eu dava por mim de manhã a ir para Aveiro para fazer um direto com o Primeiro-Ministro à hora do almoço e dava por mim à noite a tirar o blazer, a tirar a maquilhagem e a vestir um casaco de penas porque ia para um estádio de futebol fazer o Benfica Académica. E, portanto, isto acontecia e há que ter esta versatilidade. Claro que isto é ingrato, é assim, eu admiro muito o trabalho dos correspondentes e das delegações, porque nós temos que fazer tudo, um pouco de tudo, e portanto isto torna-se complicado, nós temos de estar sempre a par de toda a atualidade, e portanto eu dava por mim a ter que saber fazer resumos de futebol, me dava por mim a ter que saber o que é que estava a ser discutido no Parlamento naquele dia, ou qual era a taxa de não sei o quê, e portanto isto é ingrato, mas ao mesmo tempo é a melhor escola que se pode ter. Foi a grande escola, foram os 5 anos que eu passei em Coimbra na delegação, porque isto deu-me uma versatilidade enorme e deu-me ferramentas para conseguir trabalhar em tudo o que eu quiser. E, na altura, eu sou convidada em julho de 2013 por José Alberto Carvalho para ingressar na TV em Lisboa, na editoria de Sociedade, que é a editoria que eu mais gosto, e daí responder-te agora à tua pergunta. Eu gosto do social, eu adoro uma boa atualidade, mas o que eu gosto mais é de contar histórias, descobri-las e contá-las. Não dispenso a atualidade, não dispenso os meus diretos de atualidade, as reportagens diárias de atualidade, mas poder perder tempo a descobrir histórias e poder contá-las é o mais fabuloso nesta profissão. E, portanto, agora trabalharia em qualquer área, mas sem dúvida a sociedade é a área que mais me fascina, que eu mais gosto, adoro aquilo que faço, o que é muito importante. É isso que é o mais importante e é essa mensagem que eu também vos quero passar. Tem que gostar muito daquilo que fazem, em tudo na vida. Seja na vossa carreira, seja um desporto, um hobby, tudo. Tem que gostar muito. É uma vida cheia, tu não és muito velha, nota-se, és bastante jovem, é uma vida muito cheia. Se eu te perguntasse qual das experiências pelas quais tu já passaste na tua vida toda, qual delas é que te marcou mais? Qual, a nível pessoal ou profissional? Profissional. E de certo que trazes muito de cada sítio por onde já passaste contigo. E também sei que já deixaste um bocadinho de ti em cada um desses sítios. Por isso, qual será, assim, a experiência que mais te marcou, que mais te ensinou, com a qual mais aprendeste? Olha, eu trabalho há 12 anos em jornalismo. Comecei há 12 anos. Foram várias. Eu seria injusta se nomeasse uma outra, foram várias. Lá fora porque trabalhei com uma cultura completamente diferente. Cá, recordo-me muito, algo que me marcou muito, que foi quando eu trabalhei no interior do país, conhecer as pessoas por esse interior, por esse país fora, e a história de cada um, foi fabuloso. Marcaram-me, sem dúvida, os verões, os incêndios de verão. Foram momentos muito complicados, aí tive momentos muito complicados, a nível de trabalho, de exigência, também a nível emocional. Vi pessoas perderem tudo, vi o desespero das pessoas. Nessas alturas, nesse tipo de trabalhos, é muito complicado nós conseguirmos ter ali a linha que separa o eu sou jornalista e eu sou um cidadão, sou uma pessoa. É muito complicado, porque não há como não tentar ajudar as pessoas. Nós chegamos a ajudar pessoas a carregar baldes com água e a tentar apagar o fogo, porque é impossível, nós estamos ali e nós não deixamos de ser pessoas. E esse tipo de trabalhos, esse tipo de situações, como os acidentes, são situações que nos marcam-nos sempre. Agora, é óbvio que não posso deixar de dizer que o meu bebé especial foi esta grande reportagem. Foi o trabalho que mais me marcou. Eu acho que estas histórias acontecem uma vez na vida. Eu irei, espero eu, não é? Se Deus quiser, fazer muitas mais, mas esta, tenho a certeza, e com esta dimensão, é uma história de uma vez na vida. E esta entranhou-se, está cá dentro, esta vai comigo até ao final dos meus dias. Foi o trabalho mais exigente a nível físico, a nível psicológico, mas sobretudo a nível emocional. Porque vocês não imaginam o que é. Eu cheguei a dormir lá, cheguei a passar lá noites, é terrível, foi uma experiência, foi aterrorizadora em parte,
mas vocês não imaginam o que é a frustração e o desassossego. Foi mesmo um desassossego da alma. Eu sair dali, não é? Em dias de temporal, e eu apanhei muito temporal, porque isto foi gravado na altura de janeiro. Muitos temporais, muitas noites complicadas, muita chuva, muito frio, toda aquela insegurança, não é? Porque estamos ali à noite, temos a luz das velas e aquilo é um espaço aberto, portanto passa ali qualquer pessoa, como vocês viram o Juan a dizer agora neste bocadinho, que houve um sujeito que chegou lá com uma faca e portanto há ali uma insegurança tremenda. E o que mais me gostava era eu sair dali e chegar a casa e saber que tinha comida à minha espera, um banho quente à minha espera, a minha gata à minha espera, o meu quarto, calor, e que ia dormir bem. E vocês podem não acreditar, mas eu não dormi bem uma única noite, desde que comecei a fazer esta reportagem, e ainda hoje tenho noites em que acordo e penso como é que estão aqueles dois. E isso foi, com todo o pesar, foi muito gratificante. Eu diria que os jornalistas têm um trabalho complicado, como tu já falaste aqui hoje connosco, e nós conseguimos perceber que por vezes não é nada fácil, é bastante duro. E eu, não sei, no meu entender, talvez as pessoas não percebam a importância e a grandiosidade que é ser jornalista, porque é preciso uma dimensão muito grande, é preciso uma visão muito grande, muito extensa, como tu já referiste, que é preciso saber de política, de desporto, de toda a atualidade, preciso estar a par de todas essas coisas. Tu achas que neste momento e na atualidade em que nós vivemos, achas que os jornalistas são valorizados, devidamente valorizados, o trabalho que é feito? Olha, eu aí teria que falar também como espectadora, não é? Como leitora, como ouvinte. Eu penso que é como em todas as profissões, não é? Em todas as profissões são valorizadas ou menos valorizadas, depende de cada um. Pelo feedback, eu posso falar pela minha experiência profissional, só da minha. Eu sinto-me valorizada. Sinto-me valorizada porque sinto que conquistei a pulso, fui conquistando a minha carreira a pulso e fui sempre tendo feedback das pessoas, fui sempre tendo reação das pessoas e agora mais ainda. Eu penso que sim. Eu acho que não há ninguém que não queira ser informado ou que não perceba o papel dos jornalistas, porque é assim, nós hoje em dia, isto até tem a ver também muito com a liberdade de expressão, e agora que estamos aqui nesta altura, eu não vou falar da liberdade de expressão do que era antes e o que é o agora, para isso vocês já deram isso nas aulas de História, tem ali o professor Carlos Lemos, que muito melhor do que eu vos falará disso nas aulas dele. Mas, hoje em dia, obviamente, que nós já não temos um lápis azul a censurar. A censura acontece de outras formas, mas já falaremos disso. O que eu estava a dizer, perdi-me agora. Sim. O que eu acho é que, como vocês percebem, as notícias agora estão à distância de um toque. Vocês têm telemóveis, têm internet, não é? Vocês no Facebook todos os dias veem publicações. Nada substitui o jornalista. Porque como vocês devem, e para falar um bocadinho de uma forma mais simples para que me percebam, como vocês devem ver, muitas vezes nunca se aperceberam, quem fala do Facebook fala do Twitter, nunca se aperceberam de verem publicações de notícias e depois vão a ver aquela notícia de há 5 anos atrás, mas é posta ali como se fosse de agora. Ou todos os dias morre gente no Facebook, morre o ator tal, o cantor tal. É ou não é verdade? Não é nada que não nos seja estranho. Não há nada que substitua a credibilidade da informação e as fontes, porque tudo o que vocês veem nas redes sociais pode ser duvidoso e vem de origem duvidosa. Um jornalista nunca pode ser posto em causa nesse sentido, ou seja, é um papel, é uma profissão que nunca vai deixar de existir. Nunca irá deixar de existir um órgão de comunicação social e não há nada que substitua um órgão de comunicação social. E, portanto, penso que isso é mais que valorizado. Falaste em liberdade de expressão e agora nas comemorações do nosso 25 de Abril, achas que é possível fazer jornalismo, quem diz jornalismo diz reportagens, de forma independente, eu quero dizer, livre, assim, dentro de... Sim, vem de encontro ao que eu estava a dizer, não é? Obviamente sempre houve censura, sempre haverá alguma censura. O que se passa hoje em dia é que eu não sinto essa censura diariamente.
Eu não a sinto. Aliás, a liberdade de expressão, eu já nasci na liberdade de expressão, não é? Felizmente, vocês todos. A liberdade de expressão é, por exemplo, este exemplo da minha reportagem. Quer dizer, nós hoje em dia podemos abrir um noticiário principal do dia, como o Jornal das 8, com a história de 2 pessoas pobres que ninguém conhece. Foi a abertura deste jornal. Mais à frente passamos a reportagem, mas foi a abertura. E nesse dia havia qualquer coisa da ordem do dia em relação a qualquer coisa política. E, portanto, isso é liberdade de expressão. Isto era impensável de acontecer. Era impensável que há uns anos se valorizasse tanto a palavra de pessoas não conhecidas, de seres comuns, cidadão comum, à par de políticos, por exemplo, ou do Presidente da República, vamos supor. Isto era impensável. O que acontece é que eu não sinto, felizmente, esses constrangimentos. Mas, obviamente, que há constrangimentos, sobretudo políticos e, sobretudo, dos grupos económicos. Não é? Que de uma forma ou de outra tentam, de uma maneira menos, tentam sanar de alguma forma airosa qualquer estrago que alguma notícia possa causar. Mas no dia a dia, e são casos muito raros e são casos excepcionais, no dia a dia eu penso que sobretudo também os canais privados e o público, penso que têm conseguido dar a volta a isso da melhor forma e penso que a informação é fidedigna, a informação que passa e não fica em nada prejudicada, nem os espectadores, nem o cidadão fica em nada prejudicado com a informação que passa, que nós tentamos fazer o nosso melhor, da forma mais séria, da forma mais rigorosa e da mesma forma que os grupos económicos tentam contornar isso, nós também tentamos contornar. Era como se fazia antes do 25 de Abril. Havia censura, havia o lápis, mas havia sempre forma de passar as mensagens e dessa censura ser contornada e por isso é que está o 25 de Abril. A mensagem passou, portanto, a mensagem irá sempre passar. Pensas muito no futuro, em expectativas que tenhas, de tudo o que tu já alcançaste até agora, quais são as expectativas que tu tens para o teu futuro? Olha, eu não penso muito no futuro, eu nunca pensei muito no futuro, penso muito no presente. O meu presente acontece e isso também é um bocadinho o defeito de profissão, defeito entre aspas, que eu acho que é uma coisa boa, porque é assim, nós não agendamos, eu não sei aquilo que vou fazer amanhã, eu não sei aquilo que vou fazer daqui a meia hora, porque muitas vezes eu estou na redação e estou a preparar um trabalho e toco ao telefone e tenho que sair para um incêndio, ou tenho que sair para um acidente, ou tenho que sair para uma conferência de imprensa que está neste momento a acontecer. E portanto, isto é tudo muito mediático, é tudo muito rápido, é tudo ao segundo. Um segundo em televisão ou em rádio faz toda a diferença do mundo. Não é? Se a minha peça não estiver pronta às 8h12 e 3/10, a peça não entra, a peça cai. Portanto, nós vivemos tudo muito ao segundo. E eu acho que isso se reflete um bocadinho na minha vida. Então aprendi também a desfrutar o momento, a pensar, ok, isto vivo hoje, claro que nós pensamos sempre um bocadinho no futuro. Claro que tenho expectativas, gostava que a minha carreira continuasse a evoluir, gostava de aprender mais, gostava de melhorar, gostava de encontrar novas histórias, gostava de poder contar novas histórias, gostava também de, quem sabe um dia, outros projetos, um documentário, era uma coisa que eu gostava de fazer, um dia mais tarde, um documentário. Bom, falo por mim e por todos, nós somos todos jovens do secundário, temos um futuro e uma vida pela frente e às vezes esse futuro, se pensarmos nele, assusta-nos um bocadinho. Eu sei que trouxeste algo para distribuir, seria talvez a altura. Trouxe aqui. Eu gostava de saber, alguém pode distribuir, por favor, estas... É possível. Por cada um de vocês. Estamos todos sincronizados? Está tudo sincronizado comigo já? Mesmo? Posso? Então é assim, vocês têm aqui uma citação que é da minha aldeia não se via ao mar, do Eduardo Lourenço. Alguém sabe quem é o Eduardo Lourenço? Alguém aqui sabe? Sem serem os professores, alguém aqui sabe quem é o Eduardo Lourenço? Ótimo. O Eduardo Lourenço é um senhor que neste momento tem, penso que 92 anos. É um dos maiores ensaístas, é filósofo, é professor e é um dos maiores pensadores da nossa atualidade. É reconhecido internacionalmente, é conhecido por levar o pensamento português e a característica de sermos portugueses lá fora. E o Eduardo Lourenço nasceu há 92 anos em Almeida,
uma terra pequena da Guarda. E dizia que da minha aldeia não se via o mar. É verdade, não é? Na Guarda não se vê o mar. Mas este mar aqui é figurativo, aliás, perdão. O mar é uma metáfora. O que o Eduardo Lourenço queria dizer é que, naquela altura, as perspectivas de ver mais além eram muito complicadas, sobretudo na Guarda. O mar aqui representa a liberdade, representa a novidade, representa a conquista. Aliás, conquista foi através do mar que nós conquistamos o Império Português, não é? E, portanto, o Eduardo Lourenço, 90 anos depois, é premiado, é reconhecido em todo lado e conseguiu impor-se na vida, conseguiu ir mais além na vida. E esta é a mensagem que eu vos quero passar. Independentemente de nós sermos de uma terra pequena, estamos aqui, ao pé da Serra das Meadas, não vemos o mar. Mas eu vi o mar. Eu vi o mar. E qualquer um de vocês pode ver o mar. Okay? Se vocês lutarem, e é aqui, não é na faculdade, é aqui, as vossas opções começam aqui. Erradamente muita gente acha que é na faculdade. Não, é aqui que vocês estão a construir o vosso futuro. Quando vocês forem para a faculdade já têm decisões tomadas. As raízes estão aqui. E aqui é o meu porto seguro. O amigo, esta escola, voltei ao meu porto, voltei à minha âncora, isto é a minha âncora. E um dia vocês vão voltar e vão ter aqui a vossa âncora. O que eu vos quero dizer é que, com muito trabalho, com muita persistência, independentemente, não deixem que vos digam esta geração está completamente ameaçada, esta geração. Não. A minha também já estava. E eu, felizmente, consigo fazer aquilo que gosto e estou a fazer aquilo que gosto. Mas lutem muito por isso, trabalhei muito. Não deixem que vos digam não. Nunca digam não, nunca desistam. Trabalhem, acreditem, não façam as vossas escolhas porque os outros acham que devem ir por ali ou que devem ir por aqui. Não. Vão fazer aquilo que gostam, porque se vocês realmente gostam, vocês vão conseguir, porque vocês vão trabalhar muito por isso. E, portanto, eu vou-vos pedir que dobrem a folha. Eu vou escrever aqui uma coisa. Que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou-vos dizer o que é. O que eu vos vou pedir é que esta folha vocês aguardem num livro, no vosso livro preferido, num disco, numa caixa, em qualquer lado que vocês saibam que um dia mais tarde, seja daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, um dia, quem sabe, estão a folhear um livro e encontram esta folha. E aquilo que eu vos proponho a fazer é que escrevam da minha terra, aqui em Lamego, ao pé da Serra das Meadas, eu vejo o mar, e que ponham o vosso nome em baixo. Combinado? Da minha terra, eu vejo o mar. Espero que vocês da vossa terra vejam sempre o mar. E que cheguem aqui ao Lamego e digam um dia da minha terra eu vi o mar. Muito obrigada a todos. Catarina, obrigada pela sua Obrigada. Damos então por concluído mais um programa. Obrigada por estarem connosco. Voltamos no próximo. Até breve. Obrigada.